Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as orações subordinadas adverbiais. Bom, assim como todas as orações subordinadas, a gente está falando aí de verbos desempenhando funções que dependem de outra parte da oração, de outra parte de informação, certo? Quando a gente fala de uma oração subordinada adverbial, ela faz a mesma função de um advérbio. Aí você pode se perguntar, Vanessa, já faz tanto tempo que eu estudei advérbio, não lembro o que é isso. Gente, vou simplificar para vocês. Os advérbios, eles trazem informações extras ao meu verbo, dando ideias de circunstância, então de tempo, de modo, de ferramenta, então são informações extras. É a mesma coisa que a gente vai ter aqui, certo? As orações subordinadas adverbiais, vocês vão ver a classificação e você vai pensar assim, nossa, eu acho que eu já estudei isso. Mas sim, você já estudou lá atrás, quando você estudou, lá quando você era pequenininho. Quando você estudou as conjunções, vocês estudaram todas essas classificações. Porque as conjunções e as orações adverbiais têm uma relação, sim, de significado. Então nada aqui é muito novo, é só você relembrar aquilo que você já estudou, certo? Então vamos lá, quando eu tenho uma oração subordinada adverbial, causal, o nome já diz, a gente apresenta o porquê, a causa, certo? Então eu tenho aqui, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Quando eu tenho essa frase, a frase de que o rio transbordou é a causa, o motivo por que a cidade foi alagada. Por isso, nós vamos classificar essa oração como uma adverbial causal. A consecutiva, eu quero que vocês lembrem que tem uma relação com consequência, certo? Então, a consecutiva eu tenho, a casa custava tão cara que... Qual é a consequência da casa custar cara? Ele desistiu da compra. Então, nós temos uma ideia aí de consequência, uma ação que levou a outra a acontecer. A concessiva, gente, a concessiva, nós temos ideias opostas, nós temos uma quebra de expectativa inicial. Então, eu tenho lá, a nossa oração principal não estava bem hoje. Se você imagina alguém que não está bem, uma pessoa triste, você não vai imaginar que a pessoa seja simpática. Se eu falo que ela é simpática, você concorda comigo que a gente tem uma quebra de expectativa primária? Então, a gente quebra a nossa expectativa, a gente tem uma ideia oposta àquela que foi enunciada primeiro. Então, ela não estar bem hoje funciona como uma contradição dela ser simpática, certo? Então, a concessiva tem essa função de dar uma quebra de expectativa, uma oposição da oração principal, da primeira informação, certo? Condicional. A condição é o seguinte, você só vai fazer uma ação caso a outra aconteça. Então, você tem a oração principal e essa oração principal só vai acontecer caso outra ação aconteça, certo? Vamos ao exemplo. Caso chova, ficarei em casa. Você vai ficar em casa sob qualquer condição? Não, você vai ficar em casa sob uma condição, a condição de chover. Então, nós chamamos isso de condicional. Percebam que é uma circunstância comparativa. A comparativa faz uma comparação entre as duas ações. É muito comum nesse tipo de oração a gente suprimir o último verbo, mas ele está ali, tá? Ele está ali e a gente suprime exatamente para evitar a repetição dele, mas ele está ali, o significado dele continua, que é o caso daqui. Ele tem treinado como um atleta. Como um atleta o quê? Como um atleta treina. Então, eu comparo a ação como ele treina e como um atleta treina e comparo essas duas. Perceba que eu tenho a repetição de treina, treina? Então, a gente suprime uma, mas ela continua ali como uma ideia, certo? Conformativa. A conformativa, muita atenção, porque nós temos a presença do como. Então, nem sempre que eu tenho a palavra como, vai servir de comparativa. Nós temos também a possibilidade de fazer uma causal, né? Então, eu posso falar como o rio transbordou, a cidade foi alagada. Então, atenção aí para não cair no erro de achar que como é comparativa. Aqui eu tenho, tudo ocorreu como previsto. Qual é a função da conformativa? A conformativa, gente, é falar sobre o modo de origem de fazer alguma coisa, né? Então eu falo assim,
Eu estudei conforme a professora ensinou. Quando eu tenho esse eu estudei conforme a professora ensinou, eu estou aí mostrando a origem dessa forma de estudar, certo? Quem ensinou esse modo de estudar? Então a gente tem a ideia de conformativa. Show de bola? Passando para esse lado, nós temos as orações subordinadas adverbiais finais. Não, final não significa fim. Para com isso. Final significa finalidade, objetivo. É algo que acontece depois. Atenção para não confundir causal e final. Causal, nós temos um motivo, algo que acontece antes. É claro que quando a gente analisa uma causal, a gente sempre tem uma ação que acontece antes e a outra que acontece depois. Mas aí eu te dou uma dica. Como que eu vou fazer? Analise a oração que tenha conjunção. A conjunção é por quê? Essa parte daqui é causa ou é o objetivo? Aí você não erra. Aí a gente sabe que aqui é causa e a gente sabe que aqui é o objetivo, né? Então, eu estudei muito com uma finalidade, com um objetivo. Qual é a finalidade? A fim de que eu fosse bem na prova. Show de bola? Proporcional. Proporcional é uma ideia matemática. Então, se uma ação ela acontece muito, a outra acontece muito também. Se uma acontece pouco, a outra acontece pouco também. Então, é o que nós temos aqui. À medida que estuda, aprende mais. Estuda mais, aprende mais. Estuda menos, aprende menos. Certo? E temporal é a ideia de tempo. Então, nós temos, quando eu vir o João, eu te aviso. Eu vou te avisar quando? Quando eu vir o João. Então, você tem aí uma informação temporal. Não podemos errar isso, certo? Orações reduzidas. Gente, a oração reduzida não tem mistério. Oração reduzida é o seguinte. Nós temos a mesma informação da oração explícita, certo? Mas o que acontece? Ela está diminuída. E ela está diminuída como? Não é com o trabalho do verbo. Os verbos, eles têm formas nominais. O que são essas formas nominais? São pequenas alterações que a gente faz para manter aquele verbo de uma forma menor, certo? Então, vamos lá. Particípio. O que é o particípio? Regra geral, tá? O particípio é quando o verbo termina em ado, em ido, certo? O infinitivo é aquele que termina em ar, ou ir, né? E o gerúndio? Gerúndio é aquele que termina em NDO, tranquilo? Então vamos para cá. Quando eu tenho acordado, ele não atendeu o telefone. Bom, eu tenho aqui o acordado sendo o nosso particípio e vocês vão concordar que isso daqui é um verbo, certo? A gente tem o verbo acordar e a transformação dele no particípio para acordado, mas ele está aí numa oração reduzida. Então, na hora de classificar essa oração, a gente vai chamar de oração reduzida de particípio, certo? O infinitivo. O infinitivo eu, de propósito, peguei a mesma daqui para a gente fazer esse trabalho de classificação juntos, tá? Então, a gente já viu que é uma oração subordinada adverbial, mas olha aqui. A cidade foi alagada por transbordar o rio. A gente continua tendo uma oração subordinada adverbial, só que aqui nós temos o verbo conjugado no passado e aqui o meu verbo está no infinitivo. E aí, Vanessa, o que eu faço? Gente, muito fácil. Nós vamos chamar de uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Tranquilo? Ficou fácil demais? E o gerúndio? O gerúndio é quando nós temos aqui NDO. Andando, eu voltei para casa. Então, de novo, nós temos aqui uma frase verbal que ela não é completa. Ela é reduzida por um verbo nominal, mas a gente vai fazer a classificação normal e vamos chamar de uma frase reduzida de gerúndio. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido toda a matéria e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!